Então, por favor, se você está esperando uma resposta de Deus, não fique frustrado porque Deus não te respondeu ainda. Ele pode não adiantar, mas nunca se atrasa. Agora, orientação divina é a vontade de Deus para os seus filhos. Isaías 42:16. Conduzirei os cegos por caminhos que eles não conhecem. Eu os guiarei por veredas desconhecidas. Transformarei trevas em luz diante deles e tornarei lugares irregulares em uma planície. Farei estas coisas por eles e não os deixarei abandonados ou esquecidos. Alguém precisa receber esta palavra nesta tarde. Eu li esta escritura e a achei maravilhosa, mas isto é para alguém aqui hoje. Deus te guiará. Você pode se sentir como uma pessoa cega agora, sem saber para onde ir, mas Deus te diz: conduzirei os cegos por caminhos que eles não conhecem agora. Eu os guiarei por veredas desconhecidas agora. Eu transformarei as trevas que você está vivendo em luz. Eu tornarei os lugares acidentados em lugares planos para que vocês possam caminhar. Farei essas coisas por eles. Eu não os deixarei, eu não os abandonarei ou esquecerei. Vamos lá, Deus não vai abandonar você. A grande maioria das nossas orações são para pedir a Deus que nos mostre o que fazer em variadas situações. O que fazer sobre o futuro, o que fazer sobre os erros que cometemos no passado, decisões que precisamos tomar, como tratar e lidar com relacionamentos difíceis. E Deus quer nos orientar. Isaías 30:21 diz: seus ouvidos ouvirão uma voz atrás de si dizendo: este é o caminho, andai nele. Quer você se volte para a direita ou para a esquerda? Agora, eu não creio que isso significa que é uma voz audível chegando a você em seus ouvidos o tempo todo, mas eu acho que se desacelerarmos, eu acho que desacelerar é uma boa parte de ouvir de Deus, sabe? Então vamos repetir: desacelerar. Se desacelerarmos um pouco e nos demorarmos um pouco mais, eu acho que você terá um grande crescimento em ouvir de Deus. E eu comecei a esperar um pouco mais de tempo para tomar decisões. Eu sou o tipo de pessoa que acha que pode pegar e fazer qualquer coisa. Então eu vou e faço, mas o meu corpo está começando a me mostrar que eu preciso perder um pouco dessa atitude. Se eu quiser ficar por aqui por muito mais tempo. E uma outra pessoa no ministério me disse isso há muito tempo, e isso foi muito útil para mim. Nós falávamos sobre como saber quando dizer sim e quando dizer não, porque geralmente você tem mais oportunidade de fazer algo do que você pode fazer. Talvez você não esteja no ministério em tempo integral como eu, mas lida com as mesmas coisas. Você não pode dizer sim para tudo que as pessoas querem que você faça, porque se você disser, você vai desmoronar totalmente. E ela disse: eu criei o hábito de pensar em tudo que vai me custar para fazer alguma coisa. Como, ok, se eu vou assumir o compromisso desta palestra, e ela morava na Austrália, vai ser uma longa viagem para chegar até aqui, eu tenho que fazer as malas, depois tem o voo, chegar ao hotel, desfazer as malas, a reunião, o fuso horário, voltar ao avião. Isso realmente te ajuda a tomar decisões de forma correta, sabe? Se você desacelerar um pouco. E enquanto isso, Deus, ele vai te mostrando o que vai ser exigido de você para fazer esta coisa para a qual você quer dizer sim. Então eu percebi que eu tenho praticado algumas destas coisas recentemente que têm me ajudado. Agora eu não estou tentando tomar decisões antes de precisar tomá-las. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de estar ciente de tudo. Eu quero saber não somente o que vai acontecer hoje, mas amanhã e na próxima semana e na outra e na outra. E então, isso coloca muita pressão na gente. E você já está lidando com tanta coisa aqui, você não precisa lidar com mais coisas aqui dentro antes da hora, sabe? E então, tem me ajudado realmente pensar às vezes, sabe, eu não... Isso é para outro dia.
Eu não preciso pensar nisso hoje. E também, quando as pessoas me perguntam se eu quero fazer isso, se eu quero fazer aquilo, eu estava tentando marcar algumas consultas na semana passada e eu tinha 2 ou 3 opções diferentes e minha assistente estava ao telefone esperando que eu desse alguma resposta. Eu disse, sabe o que? Eu quero pensar sobre isso um pouco mais. Depois a gente liga. E essa foi uma das coisas que eu decidi que eu não queria fazer. E a outra coisa é que eu mudei o horário das coisas que eu costumava fazer. Às vezes temos essas ideias brilhantes sobre algo que queremos fazer e de repente nós assinamos na linha pontilhada e assumimos um compromisso com algumas situações e depois acabamos nos tornando pessoas sem integridade porque nós não cumprimos e não fazemos aquilo que nós dissemos. Então, para você ouvir de Deus é necessário, e vou dizer pela última vez, desacelerar e gastar um pouco mais de tempo ponderando as coisas ou pensando sobre as coisas. Alguém concorda comigo? Seus ouvidos ouvirão uma voz atrás de si. Este é o caminho, andai nele. Quer você se volte para a direita ou para a esquerda? Agora, todos gostaríamos de ter um mapa da nossa vida inteira. Gostaríamos de saber todos os passos. Achamos que gostaríamos, mas acho que não, porque se você soubesse de tudo que você ainda teria que lidar na sua vida inteira, você provavelmente desistiria agora. Mas é interessante como as coisas vêm uma de cada vez e nós podemos lidar com qualquer coisa, com a ajuda de Deus. E essa é uma das razões pelas quais Deus retém muitas informações de nós, porque Ele nos criou para viver um dia de cada vez e lidar com uma coisa de cada vez. E então, você deve entender que Deus não vai te mostrar o próximo passo até que você dê o passo que Ele te disse para tomar agora. Vamos lá? Vocês podem estar esperando para saber o que vocês devem fazer sobre algo, mas você está paralisado de medo e então não faz nada, porque você não consegue ver além deste único passo que você sente que Deus te deu. Mas você pode perceber que o Rio Jordão não se partiu até que Josué colocou seu pé nele. Talvez as águas não se partam para você até que você aproveite a chance de colocar seus pés nela. Alguém aqui comigo? Sabe onde eu estou? Mas nós não gostamos da ideia de receber as informações de Deus uma de cada vez, sabe? Mas essa é a maneira que Deus me deu para explicar e as pessoas costumam entender. É como se você tivesse isso aqui e você não gosta mais disso, mas pelo menos você tem. Você não está feliz com isso? Vamos dizer que seja o seu trabalho ou qualquer outra coisa. Não há mais vida nisso para você e você sente que Deus quer que você abra mão daquilo e faça outra coisa, mas você não quer fazer até que saiba o que esta outra coisa é. E então você está tentando, esticando. Então você acaba se sentindo confuso e frustrado, porque Deus sempre vai esconder essa nova coisa de você até que você abra mão disso e mostre que você confia nele. Eu não tenho tempo hoje, mas posso contar tantas histórias sobre o nosso ministério e das coisas assustadoras que tivemos que fazer e como Deus nos guiou um passo de cada vez, um passo de cada vez, um passo de cada vez. Darei um exemplo de quando iniciamos nosso ministério, era no porão de nossa casa, sabe? E havia, eu não sei, talvez 8, 10 colaboradores lá e antes que pudéssemos perceber, nós tivemos que sair da nossa casa e então alugar um espaço de 500 metros quadrados. Nós pensávamos, quando neste mundo vamos usar este espaço todo? Isso é muito grande, gente, muito. E aquilo parecia ser enorme para nós, bem, mas rapidamente ocupamos todo o espaço e alugamos o restante do prédio que estava disponível para alugar e nós sabíamos que já era hora de comprar um edifício, construir um prédio, uma propriedade, alguma coisa. E então quase compramos uma igreja que estava fechando e
Estávamos perto de assinar os papéis e David disse, um dia antes, ele disse, quer saber, eu não tenho paz nisso. E foi isso, foi a única coisa, eu não tenho paz nisso. E então eu disse, tudo bem, então não faremos isso. E então quase compramos outro edifício e ele tinha, quantos metros quadrados tinha esse edifício? 9.000 metros quadrados. E nós pensávamos, bem, meu Deus, o que nós vamos fazer com esses 9.000 metros quadrados? Bem, nós fizemos a proposta para esse prédio, mas alguém o conseguiu antes de nós. Então, uma das maneiras pelas quais você ouve de Deus é que Ele fecha a porta. Sabe? E não seja o tipo de pessoa que fica chateada porque você não recebeu o que queria receber. Se Deus fecha uma porta, é melhor você agradecer a Ele, porque significa que você estaria fazendo algo que não iria ser bom para você, com certeza. Deus pode abrir portas, mas também pode fechá-las. E então, aquela porta se fechou e não sabíamos o que fazer. Nós estávamos desesperados por espaço, nós estávamos na televisão na época e estávamos contratando tantas pessoas, o nosso ministério estava triplicando de tamanho e nós tínhamos mesas por todo o salão, nós a colocávamos onde desce e o caminho que fazíamos para ir ao escritório era o mesmo todos os dias. E ainda assim, por alguma razão, nós nunca vimos aquela placa. Eu já havia visto, mas nunca prestei muita atenção. Havia um pequeno anúncio assim ao lado da estrada, quando íamos de carro e tinha uma seta apontando para 220.000 metros à venda. Bem, um dia eu disse ao Dave, eu perguntei, o que é isso? Sabe, é interessante como Deus pode te deixar cego para algo se ainda não é a hora certa. Ele pode abrir os seus olhos para algo quando é a hora certa. E então, nós fomos lá e vimos os 220.000 metros e nossa, aquilo era incrível, mas não havia informações sobre quanto custaria, só tínhamos uma determinada quantia para isso. Então encontramos a senhora que era a proprietária e então alguém havia oferecido a mesma quantidade de dinheiro que nós podíamos oferecer há alguns anos atrás e ela não havia aceitado a proposta, mas Deus nos deu favor para com ela e ela vendeu para nós por esta exata quantia de dinheiro. É o lugar onde nossa propriedade está hoje. E quantos mil metros quadrados, Dave? Um prédio de 500.000 metros quadrados no edifício comercial e 200.000 metros quadrados no centro de distribuição. Portanto, aqueles 9.000 metros quadrados não durariam muito. Veja, Deus fechou a porta porque Ele sabia melhor do que nós o que aconteceria no futuro. Se tivéssemos comprado aquela igreja ou aquele prédio, nós estaríamos em apuros. Bem, Deus escondeu aquela propriedade de nós, ainda que passássemos por lá todos os dias. Nós não a víamos. Ele escondeu de nós até que fosse a hora certa de fazer negócio. Então, por favor, se você está esperando uma resposta de Deus, não fique frustrado porque Deus não respondeu ainda. Ele pode não adiantar, mas nunca se atrasa. Vamos lá. Quando for a hora certa, e toda vez que o diabo tentar te desencorajar, basta abrir a boca e dizer, Deus vai falar comigo na hora certa. Ele não vai me deixar abandonado, Deus vai me mostrar o que fazer e quando eu preciso fazer. E sabe, às vezes eu me sinto muito mal, especialmente pelas pessoas jovens que estão saindo do ensino médio ou da faculdade, porque todos querem perguntar para eles o que você vai fazer da sua vida. Agora, alguns de vocês têm 50 anos e vocês não sabem o que fazer da vida ainda. Você ainda está tentando descobrir isso e ficamos pressionando estes jovens de 18, 21, 22 anos de idade. O que você vai fazer? Você não acha que eles ficam cheios, cansados de ter que responder a esta questão? Sabe, eu acho que não há problema em perguntar, mas se eles disserem eu ainda não sei, não os incomode com isso. Isso não importa, talvez você gaste os primeiros 10 anos fazendo coisas que não têm nada a ver com o que você talvez acabará fazendo lá no futuro, mas você vai ganhar experiência.
em todos os lugares que você estiver, que será usada em sua vida em algum momento da sua jornada. Todos nós somos muito apressados para saber de tudo. E nem sempre nós precisamos saber todas as coisas o tempo todo, ok? A maneira mais comum que Deus fala é através da sua palavra. E já vou lhe dizendo, se você quer aprender a ouvir exatamente de Deus, você precisa conhecer a palavra dele. Se você não for um estudante da palavra, acabará se enganando e tendo problemas, sabe? A palavra de Deus se levantará em você quando estiver cometendo erros, quando você estiver indo na direção errada, quando você estiver pronto para fazer a coisa errada, quando estiver tratando alguém da maneira que não agrade a Deus, a palavra de Deus se levantará em você. Então você tem que se comprometer a ser um estudante da palavra de Deus. Eu adoraria poder ver cada uma das pessoas passando algum tempo na palavra todos os dias. Mesmo que não seja por muito tempo, passe algum tempo na palavra de Deus todos os dias e você será surpreendido se você dedicar a palavra de Deus, se você realmente começar a pensar nela, mesmo que seja apenas, sabe, através de um CD ou algo assim, e você está numa posição que não consegue ouvir cada palavra atentamente, deixe a palavra tocando e ainda que você precise ouvir isso 4, 5, 6 vezes antes de entender, é melhor fazer isso do que apenas desperdiçar o espaço cerebral que você tem, sentado aí sem fazer nada, pensando em alguma coisa que não vai trazer nenhum bom fruto para você. Ame a palavra de Deus. As armas da nossa guerra não são físicas, armas de carne e sangue. Nossas armas são divinamente poderosas para a destruição das fortalezas ou fortes. Estamos destruindo argumentos sofisticados e cada coisa exaltada e orgulhosa que se levante contra o verdadeiro conhecimento de Deus, e estamos levando cada pensamento e propósito cativo em obediência a Jesus Cristo. Em outras palavras, existem muitas vozes no mundo hoje, naturais e sobrenaturais, que podem tentar falar conosco, mas se conhecíamos a verdade da palavra de Deus, nós reconheceremos as que estão certas de acordo com a palavra de Deus e aquelas que estão erradas de acordo com a palavra de Deus. Jesus disse: se permaneceres na minha palavra, conhecereis a verdade vos libertará. Uma das maneiras pelas quais ouvimos de Deus, e eu sei porque isso é um fato para Dave e eu, é através da sabedoria e do bom senso. Dave e eu não digo isso para me gabar, é apenas um fato, nós temos muito bom senso, sabe? E o bom senso pode ser mais valioso do que muitos anos de educação acadêmica, às vezes. Veja, tem muitas coisas que nós não precisamos ouvir de Deus. É bom senso, você não gasta mais dinheiro do que ganha. Você não sai e compra um carro novo quando você realmente não pode arcar com as prestações. Isto só vai colocar pressão em você. Bem, sabe, em primeiro lugar, Deus não te pressiona para tomar decisões. Amém? Quando alguém começa a te pressionar para tomar uma decisão, você também pode dizer: isso não é Deus. Por favor, tome um pouco mais de tempo. E quando você for comprar algo, especialmente algo que é assim muito caro, pense muito. Saia da porta da joalheria. Se afaste daquela concessionária onde os carros são todos polidos e parece ser a coisa mais linda que você já viu. Tenha em mente como ele vai se parecer depois de se encher de embalagens do McDonald's e copos da Starbucks e com muita lama nele, alguns amassados nas portas de pessoas que bateram na porta do seu carro e... Pergunte a si mesmo: quando estiver assim, eu vou querer pagar $700 por mês durante 7 anos? Você vai? Amém? Vamos lá, gente, são coisas do bom senso. Outra maneira de Deus falar conosco muito claramente é através dos erros passados. Então, deixe-me dizer, talvez você tenha cometido alguns erros em sua vida, mas faça um favor a si mesmo. Tire algo bom desses erros. Não fique sentado por aí se sentindo culpado
pelo que você fez. Provérbios 3:11. Meu filho, não rejeite ou tome levemente a disciplina do Senhor. Aprenda com seus erros e os testes que vêm da sua correção através da disciplina. Isso não é bom? Aprenda com seus erros. Uma coisa é certa sobre cometer um erro: se você não aprender mais nada, aprende a não fazer isso de novo. É por isso que às vezes é sábio, se você não souber o que fazer com a sua vida ou algo assim, sabe? Apenas tentar algumas coisas, porque se algo não der certo, pelo menos você sabe que não é aquilo. Mas sabe o que devemos fazer? Nós temos que superar esse medo anormal de estarmos errados. Nós não suportamos pensar que podemos estar errados ou que temos que dizer a alguém que nós estávamos errados. Às vezes ficamos dizendo às pessoas: ó, Deus disse isso, Deus disse aquilo, e então quando se torna óbvio que Deus não disse nada porque não funcionou, então cometemos outro erro tentando justificar isso com várias desculpas. Eu não sei por que não podemos voltar às pessoas e dizer: sabe o que? Eu pensei que era Deus, mas não era. Todo mundo passa por isso e estaríamos muito melhores se fôssemos honestos uns com os outros sobre coisas desse tipo. Nós aprendemos tanto com as experiências da vida. Deus fala conosco através dos nossos pensamentos. Eu amo isso, mas não significa que todo pensamento é de Deus. Mas é mais comum daqueles pensamentos ungidos, algo que vem para você que apenas se encaixa. Você se sente bem a respeito, isso parece certo. Provérbios 16:3 diz: consagre as suas obras, entregue-as a Ele, confie nele. Ele faz com que seus pensamentos sejam concordados com a sua vontade. E seus planos serão estabelecidos e bem-sucedidos. Isso não é bom? Então, às vezes, espero que você esteja vendo que muitas dessas coisas não são assim tão espirituais, onde você fica vagando em nuvens, e tão sobrenatural. Oh, foi Deus! Às vezes Deus fala com você através de uma voz familiar. Quando Deus chamou Samuel, Samuel ficou pensando que era Eli que o chamava, porque aquela voz era a que ele estava acostumado a ouvir como referência da voz de Deus. E então, algumas pessoas dizem para mim: eu estava para fazer algo e então eu ouvi a sua voz na minha cabeça dizendo... Veja, quando você ouve muito alguém, se você ouve muito o seu pastor, uma das maneiras que Deus se dirige a nós é que Ele pode trazer algo em sua lembrança, que eles te disseram várias vezes, e agora você se lembra destas coisas e isso vai te impedir de meter-se em problemas. Portanto, não se surpreenda se você sentir que Deus está falando com você através de uma voz familiar, sabe? Que você está acostumado. Agora, Deus também pode falar conosco através dos nossos desejos. Nem todo desejo que temos é um desejo de Deus. Se você deseja tomar um milkshake todas as noites, isso não é algo de Deus. Se você deseja o cônjuge de outra pessoa, isso também não é algo de Deus. Amém? Se você deseja não manter sua palavra, definitivamente não é uma coisa de Deus. Mas eu descobri que algumas vezes, se eu insisto em querer fazer algo, não é algo pecaminoso, mas eu insisto, eu quero fazer aquilo. Eu descobri que muitas vezes é assim que Deus me guia. Ele apenas coloca esse querer fazer em mim e há escrituras que confirmam isso. Marcos 11:24, portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês desejarem e pedirem, em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Salmos 37:4, agrada-te do Senhor e Ele te concederá os desejos e as petições do seu coração. Então eu amo esta, Filipenses 2:13. Porque não na sua força, mas é Deus que é eficaz em trabalhar em você, tanto querer quanto efetuar, que é para fortalecer, energizar e criar em você o desejo e a habilidade para realizar o seu propósito. Então Deus coloca um desejo em nós
por aquilo que Ele quer que nós façamos. E eu lhe digo com sinceridade que desde o dia em que Deus me chamou para pregar, eu tive um desejo ardente de fazer isso. E essa é uma das maneiras que eu sei com certeza que é Deus, porque eu não posso fugir disso. As pessoas sempre me perguntam nos últimos 10 anos, você já planeja se aposentar? E eu digo, não, eu não. O que eu faria comigo mesma? Sabe? Eu não sei. Não sei o que eu faria comigo mesma. Quero dizer, quando você tem um chamado de Deus, é diferente de sair e conseguir um emprego. Isso não é apenas algo que você... Eu preciso fazer mudanças com o passar do tempo, eu posso não fazer tanto como eu fazia antes, mas eu não desejo fazer nada além de dar a Deus o que resta da minha vida. Eu acredito que ouvir de Deus é bem menos complicado do que imaginamos. Às vezes, se você realmente acredita que está ouvindo de Deus, a única maneira de realmente descobrir é agindo. Chamo isso de sair e descobrir. Eu me lembro de um grande homem de Deus. Perguntaram-lhe como ele aprendeu a ouvir de Deus e ele disse, cometendo muitos erros. Isso é verdade, você precisa aprender que você nunca fará nada se estiver sempre com medo de cometer erros.